Olá, pessoal, começando aqui o programa 72 do nosso CV Connect Sports. 72. Justamente, estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva, sempre a postos aí, com a veneziana verde itinerante que fez sucesso durante a Copa. Agora dá uma parada, mas depois volta a fazer sucesso de novo, né? E o nosso Charles sempre com a luz, hoje com a luz cortada ao meio. A luz cortada ao meio, nosso Charles aí para comentar aqui o nosso bloco europeu. Primeiro, tem que dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, se inscrevam no nosso canal no YouTube, compartilhem, ativem o sininho, façam comentários, fazem aqui, enfim, aquelas coisas que vocês sempre sabem. E também estamos no Spotify, também, se vocês quiserem, se vocês gostarem do Spotify, tá aqui na descrição o link para você entrar no Spotify. Gente, é o seguinte, vamos ter que falar do tema Vinícius Júnior, né? Nosso último programa foi no domingo passado, o tema estava muito quente e teve desdobramentos. É o seguinte, no domingo passado, para quem não sabe, bom, primeiro vamos falar do bloco europeu, né? O bloco europeu, hoje tem La Liga, tem Premier League, jogos atrasados e também a Copa da Itália que a Inter ganhou. Mas vamos lá, no domingo passado, para quem não acompanhou ainda, tem até um card no final aqui para vocês acompanharem. É o seguinte, Vinícius Júnior foi vítima de racismo no jogo Valência 1, Real Madrid 0. E isso virou uma celeuma toda no mundo inteiro. Ainda bem que virou uma celeuma toda. Ainda bem, né, gente? Então, assim, eu vou compartilhar aqui que aí fica mais fácil a gente, a gente falar. O- a notícia aqui da BBC. Notícia da BBC, estamos dando crédito. Após quase 2 anos de ataques racistas, Espanha faz primeiras prisões por racismo contra Vinícius Júnior. Bom, eu peguei essa notícia aqui para a gente alavancar o tema todo. É o seguinte, virou no domingo, já no domingo virou tremenda, tremenda, uma tremenda balbúrdia, vamos dizer assim, no sentido de ser uma celeuma, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, vários meios de comunicação, inclusive até o governo, que a gente falou aqui, entrou com uma representação lá contra a Espanha, pedindo investigação sobre o caso de racismo. Aqui no Brasil, todos os meios de comunicação gritaram contra o racismo corretamente, corretamente. Disseram que a Espanha, em vários casos, tem casos de racismo e, com todo respeito, o país, Espanha, ficou marcado por conta disso, por conta de inúmeras questões de racismo, sobretudo o que aconteceu com o nosso Vinícius Júnior. É o seguinte, aliás, o que vem acontecendo com o Vinícius Júnior, inclusive, a matéria está dizendo aí, né? O que acontece é o seguinte, que no mesmo domingo, o Vinícius Júnior foi às redes sociais e disse que não aguentava mais. Não vou aqui reproduzir todas as letras que ele falou, mas disse que não aguentava mais, que era um campeonato que era do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, e que depois virou um campeonato de racistas. Ele já não aguenta mais, é claro, ele é uma pessoa física, né? E todo jogo que ele vai, ele recebe esse tipo de agrado, entre aspas, né? Esse tipo de agrado, entre aspas, né? O que que acontece? É o seguinte, presidente da La Liga, senhor Javier, eu esqueci o segundo nome dele agora, eu devia ter anotado, mas eu esqueci. O Javier, que é o presidente da La Liga, que é descendente de um partido, quer dizer, descendente do ditador Franco, né? É um cara do partido de extrema direita na Espanha, que é o Bros, acho que é isso o nome, Bros. É o seguinte, rebateu o Vinícius Júnior no Twitter, dizendo que o Vinícius Júnior não compareceu nas reuniões marcadas online e tal, para debater o assunto, e que isso aí que ele fez
ele não deveria fazer, porque era provocar a torcida do Valência e blá, blá, blá. Bom, o que acontece? Que essa fala desse presidente deu o que falar. Deu o que falar e gerou uma grita geral no mundo inteiro. Até o The Guardian, aliás, The Guardian não, até o New York Times fez uma matéria dizendo que a Espanha era racista. Eu acho, primeiro, que tem um erro aí de generalização. Não é todo mundo na Espanha que é racista. Não é todo mundo na Espanha que é racista. Mas o país, infelizmente, está sendo marcado por isso, né? O que acontece é o seguinte. No, na segunda-feira, o presidente da Federação Espanhola, um dia posterior ao jogo, o presidente da Federação Espanhola veio rebater o presidente da La Liga, dizendo que a Espanha deveria ter mais leis que aprofundassem mais as regras, as leis contra o racismo, né? Inclusive ele se solidarizou, pediu desculpas ao Vinícius Júnior e assim vai. O Real Madrid também fez uma nota, só que uma nota que eu achei um pouco errônea, porque ao invés de bater na La Liga, bateu na federação. E aí veio jornais ingleses, jornais brasileiros, jornais até dos Estados Unidos, veio o Santander dizer que iria tirar o patrocínio, e aí o presidente da La Liga veio a público, chamou a ESPN Brasil e disse, para fazer uma entrevista, e disse que foi equivocado, pediu desculpas e tal. Mas o pedido de desculpas veio depois de toda uma rebelião contra a La Liga. E aí o que acontece é o seguinte, outra coisa que eu quero gritar contra. E aí vocês podem falar o que vocês pensam também. Outra coisa que eu quero gritar contra. Os jornais espanhóis, no primeiro instante, não defenderam o Vinícius Júnior. Não defenderam o Vinícius Júnior. O Marca fez uma matéria sobre o título de basquete do Real Madrid. O Jornal de Valência bateu no Vinícius Júnior, dizendo, basta, não somos racistas. Pô, peraí. Né? O que aconteceu lá no estádio foi um racismo grande. Né? Além disso, o Jornal de Valência fez isso, e os jornais de Barcelona sempre deram uma notinha lá. O El País, que é o maior jornal da Espanha, também não deu uma notinha. E aí o que acontece? Gerou uma revolta do mundo inteiro. E gerou uma briguinha ali da imprensa brasileira com a imprensa espanhola. E aí o que acontece? Essa revolta do mundo inteiro, depois do texto do New York Times, os jornais espanhóis voltaram atrás. Só que voltar atrás, eu não sei se é pela causa, mas talvez pela marca que ficou. Entende? Talvez pela marca que ficou. Além disso, é o seguinte, o Banco Santander, porque a La Liga chama La Liga Santander. O Banco Santander anunciou que vai retirar o patrocínio da La Liga na próxima temporada. Só que é o seguinte, por que anunciou só agora, sendo que já em dezembro tinha falado que ia tirar o patrocínio? Será que foi para jogar na onda da notícia? Fica a questão. Mas o que fica mesmo é o seguinte, são os aplausos ao Vinícius Júnior. Porque é o seguinte, isso virou uma questão de pauta política na Espanha. Nem era pauta política. Esse ano tem eleições na Espanha. E o partido que ganhar, aliás, todos os partidos terão que debater o tema. E o partido que ganhar terá que fazer uma lei incisiva contra o racismo. Isso foi denominado pelo governo espanhol agora, essa semana. Então, se não mudar totalmente a ideia, porque assim, uma nação você não muda da segunda para a terça, né? Se não mudar totalmente a ideia, pelo menos implantou
possibilidade de mudança, né? E a gente está falando de um país como a Espanha, não estamos falando de um país qualquer. Nós estamos falando de um país assim, que é exemplar no combate à violência contra a mulher. Tanto é que nós temos aí casos famosíssimos já de gente presa por conta disso, mas não é exemplar por conta de racismo, né? Então, assim, palmas ao Vinícius Júnior. Parabéns. Tinha que se revoltar mesmo. Porque tem gente que sofre racismo, fica calado e não faz nada. Ele não. Ele aguentou 2 anos. Uma pessoa normal não aguenta 2 anos assim. Né, Tiago Saraiva? Giovanni, essa mudança cultural que é proposta aí é uma coisa que não se vem, né, do dia para a noite, como você bem colocou, e a gente tem que aguardar esses próximos capítulos aí, né, em relação à política, né, do governo espanhol, para a gente visualizar o quão será o resultado lá para frente que será projetado e alcançado. Em relação ao Vinícius Júnior, é, sem palavras para dizer a força que esse jogador representou em relação a essa questão, né? Porque ele veio suportando isso de certa forma é, só no seu interior, né? Só com sua família, só no aguentando toda a situação calado, vamos assim dizer. E no momento que aí não teve mais como nem a mídia nem ninguém disfarçar, né? Ele ficou Sim. evidenciado por questões de bonecos pendurados, né, no longo das cidades onde o Real passava para jogar e os gritos nos estádios da torcida praticamente inteira gritando. Isso aí não tinha como silenciar, né, o Giovanni? Então isso transpareceu para a imprensa, né, mundial, não só para a espanhola, mas mundial, e acabou gerando toda essa repercussão que acabou Tá. as demais autoridades pressionando, né, medidas em relação a esse tipo de atitude, o que nosso Vinícius Júnior, como você comentou, merece nossos aplausos, né, e por propiciar, né, de certa forma, essa mudança cultural, né, que nem era uma pauta política espanhola, mas acabou virando diante das circunstâncias. E também aguardar agora que os culpados, né, Giovanni, sejam todos identificados e punidos, né? Exato. Lembrando que é o seguinte, já foram identificadas 7 pessoas, só 4 já foram para casa. Então, peraí. É que a lei é muito branda lá sobre isso. Tem isso. E também é o seguinte, tem uma questão aí de que as pessoas estão andando na onda da situação para tentar baixar poeira e continuar do mesmo jeito. Então, assim, hoje o Guardiola disse que não acredita na mudança da Espanha e que é o espanhol. Então, assim, porque esses casos de racismo vêm desde os anos 80, e segundo ele, desde os anos 80 no futebol, né? E segundo ele, vem lá de trás, desde a época da guerra. E, assim, é muito foda. Além disso, antes do Charles comentar, Uhum. eu queria dizer o seguinte: o Valência foi punido pela La Liga, É, depois de toda uma gritaria, né? Porque na hora não foi. O Valência foi punido. Sabe qual foi a punição, Sara? 45 mil euros. O que é 45 mil euros para um time de futebol da primeira divisão da Espanha? Nada. Além disso, esse uhum. setor que nós estamos vendo aqui vai ser fechado por 5 jogos. É isso. Essa é a punição. Aliás, Né? Pode aliás, falar, Charles. Giovanni, Hum. e sobre essa punição, eu tinha visto hoje que o Valência recorreu e eles deram uma brandada na punição. Não sei se foi para 28 ou 27 mil euros e de 5 para 3 jogos, um setor fechado. Sim, sim. Aí o que As- acontece? Vai jogar agora.
mais uma rodada em casa, depois as 2 primeiras lá da próxima temporada e pronto. Acabou a Sim, punição. Aí, e o certo seria tirar a torcida do estádio um ano inteiro. Mas, sim, enfim, assim, né? é isso. Para mim, vou falar uma das coisas que quando eu vi essa punição, assim, primeiro eu parei e pensei assim, isso é uma punição de verdade para o Hum. time? Assim, porque, quando eu vi, cara, fechar um setor, pensei assim, os torcedores que estavam lá e gritaram, podem ver o jogo de outros setores que vão estar recebendo torcedores É, no jogo. mas é Então, muito. assim, basicamente eles passaram a mão na cabeça deles, assim, só para Muito, falar que puniram, muito branda assim, mesmo. com literalmente colocar a peneira para tapar o sol, assim, Mas é o e seguinte, assim, o uhum, importante é que a discussão foi pelo menos imposta. Foi sim, pelo menos imposta, é, né? Agora uhum, é com a sociedade espanhola, que é uma monarquia, vamos dizer, uhum, lembremos. Mas não é uma monarquia assim é, tão barulhenta como é a monarquia inglesa. Mas é uma monarquia. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver os próximos caminhos, né? Gente, é o seguinte, mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, teve rodada na Liga, né? Teve rodada na Liga. Vinícius Júnior não jogou. O Real Madrid venceu 2-1 o Raio Vallecano. O Raio Vallecano é um clube que briga contra isso há muito tempo, contra racismo, contra essas coisas, porque é um clube que veio do proletariado, né? Então, assim, é um clube que briga com isso há muito tempo. Teve homenagens ao Vinícius Júnior lá, Vinícius, basta já, basta de racismo e tal. Mas o fato é que o seguinte, o fato é que o Real Madrid venceu 2-1 o Raio Vallecano, fez as homenagens lá, mas não acredito que vá mudar muita coisa, não. Mas foi mais protocolar, na verdade, né, Giovanni? É, assim, aquela impressão que passa que o Real Madrid está fazendo só o suficiente para passar para a imprensa, para a mídia, que está fazendo alguma coisa. Assim, sem realmente se preocupar em se concentrar em medidas que vão ser realmente efetivas. Não é invasivo, né? É só É, protocolar esse posicionamento, né? exatamente, exatamente. É isso, o Real Madrid ganhou 2-1. O Raio Vallecano não mudou muita coisa na tabela do Campeonato Espanhol, não. Agora, o Barcelona perdeu para o Real Valladolid do Ronaldo. Aliás, eu tenho uma crítica a fazer ao Xavi. O Xavi foi contra o que aconteceu com o racismo lá, mas também foi contra a suspensão do cartão vermelho do Vinícius Júnior. Então, assim, aquilo lá. como que foi contra o racismo? Não é contra o racismo nunca, isso aí. Mas Porque no jogo o aqui, cartão, o cartão surgiu no momento de fúria ali, né, no nosso jogador Vinícius Júnior em relação à situação, né? foi a primeira vez que, assim, eu até esqueci de falar no meu comentário inicial aqui, foi a primeira vez que a La Liga suspendeu um cartão vermelho na história. Mas suspendeu porque houve toda essa grita em torno aí os caras se sentiram acuados, né? Pelo menos isso. Mas aqui o nosso Real Valladolid, do Ronaldo, tá, tá escapando aí, tentando escapar do rebaixamento, né? Tentando, né? Porque mesmo com a vitória, apesar de vencer o todo-poderoso Barcelona aí, né? Dar uma carimbadinha na faixa do Barça aí, mas ainda não escapou 100% ainda, né, Giovanni? Ainda corre riscos Ah, aí, né? corre risco. Lembrando que tem mais 2 rodadas da La Liga pela frente. Muito bem. E o nosso Atlético de Madrid empatou com o Espanhol, que também corre contra o rebaixamento 3-3. Jogão, hein? Né, Charles? Sim, sim. Jogão mesmo, hein? E é aquilo lá, é espanhol.
tem que correr contra o tempo mesmo, porque você está a 3 pontos longe do primeiro, fora da zona de rebaixamento, faltando 2 jogos. Vou É, falar. É, não, é, para falar, Charles. aham. Assim, aquela coisa, né? Nessa sim, era que é jogo de vida ou morte para eles, e eles acabaram meio mortos. Assim, né? Porque fica complicado, né? Ainda mais com os outros times também desesperados para ter ponto, para conseguir vitórias agora, nas 2 últimas rodadas. Por exemplo, fala. Inclusive o Valladolid. Isso. Depois vamos ver a classificação aqui. Nós vamos falar do espanhol. Por falar do espanhol aqui, vocês estão com saudades da seleção brasileira? Nem tanto. Ah, velho. A seleção brasileira vai jogar no campo do espanhol daqui 2, 3 semanas, né? Uma partida contra Nossa, Guiné. Ou seja, nossa. o país está acusado de racismo, né? E a seleção brasileira vai fazer um jogo, em tese, um marco contra o racismo contra uma equipe africana. No, no estádio do Espanhol, na Espanha. Nossa. Não dá, eu não consigo É, entender isso. Bom, nossa. La Liga rapidinho, vamos passar só a tabela aqui. Barcelona 85 pontos, Real 74, Atlético Madrid 73, passou o Real Madrid no segundo lugar. Barcelona campeão já. Real Sociedade 68, praticamente na Champions. Praticamente na Champions. E o Villarreal 63. Na Europa League, Betis 56, Osasuna 50. E lá embaixo temos o Valladolid 38, empatado com o Cádiz, perde o saldo de gols. Espanhol 35 e o Elche já rebaixado 21. Muito bem, pessoal, vamos para a Premier League. Premier League teve jogos atrasados. Teve jogos atrasados rapidinho. Premier League definiu tudo, né? Definiu o time campeão, definiu quem vai para a Champions, quem vai para a Europa League, só não Uhum. definiu quem vai para a Conference, né? Brighton e City 1-1, City. Guardiola falou assim que o time empatou porque jogou com reserva, porque estava cheio de cachaça, porque tomou toda a cachaça de Manchester. Eu acho que foi isso mesmo. Hum, sim, sim. É, o time já é campeão, né, Giovanni? E vai disputar ainda a final da Liga dos Campeões. Tem tudo para ser campeão também da Liga dos Campeões. Dá um descanso, né, para voltar com o elenco com força total para essa disputa final aí, né? Justamente, justamente. E o outro jogo atrasado, o último jogo atrasado, o Manchester United venceu 4-1 Chelsea, Chelsea para esquecer a temporada, né, O Charles? Chelsea perdeu, Sim. Giovanni? Não é novidade, né? Não. O Chelsea está fazendo a alegria de todos os adversários agora, nesse final de temporada aí. E o Manchester Já United tá. confirmou a classificação para Champions. Muito Perdão, importante para o Manchester United. é, vamos, Aí. vamos para a classificação aqui, para vocês verem. Definiu o campeão, City definiu o top 4. City, Arsenal, Manchester United e Newcastle. A última rodada só para definir se o United vai para a fase de grupos ou não. Liverpool e Brighton na Europa League, já definidos também. E Aston Villa e Tottenham brigam pela Conference League. O Tottenham e o Brentford, né? Aston Villa, Tottenham e Brentford. Então, a última rodada da Premier League só para ver quem é que vai para a Conference League. E às vezes nem vão para a Conference League, porque se o West Ham ganhar a Conference League, ninguém vai. E para ver também as duas últimas vagas, o relegation, que eles falam, né? Que, fica, que ficaram ali com Everton Uhum. na disputa. Everton 33, Leicester 31, Leeds 31, o Southampton 24. Pessoal, estou correndo aqui, que nós estendemos um pouco no assunto do Vinícius Júnior, mas no campeonato italiano, a Juventus, isso foi segunda-feira, tá? Parece que foi ano passado, mas foi segunda-feira. A Juventus recebeu a nova punição do novo julgamento, perdeu 10 pontos. Perdeu 10 pontos agora em definitivo, então ela passou de segundo para o sétimo lugar. Espera aí que o meu computador tá. Ela passou do segundo para o sétimo lugar.
do Campeonato Italiano. Agora, aí deu problema. Agora vai. Ela passou para o sétimo lugar do Campeonato Italiano. Nesse momento ela está na Conference, né? 59 pontos. A Roma 60, Atalanta 61, Milan 64, a Inter de Milão 63, o Lazio 68, o Napoli 68, 86, o Napoli já campeão. Napoli e Lazio já na Champions, né? Inter, Milan e Atalanta brigando aí. Tem a questão aí, né, Giovanni, que a Inter disputa a final, né, contra o City da Liga dos Campeões e a Roma joga a final da Liga Europa, né? Justamente. Justamente. Então a Juventus tem uma chance pequena de ir para uma Champions League, mas é muito pequena. Só se a Inter de Milão vencer a UEFA Champions League. Por falar em Inter de Milão, a Inter ganhou a Copa Itália. Venceu o Fiorentina 2-1, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, que é aqueles injustiçados do futebol, né? Que o futebol recompensa depois, né? O cara erra gol pra caramba e na reta final fez o gol que classificou a Inter para Champions e agora fez os 2 gols do título da Copa Itália, né? O futebol tem muito disso, né, Giovanni? Jogadores que hoje saem por baixo têm a oportunidade depois de fazer uma grande atuação e dar a volta por cima, né? Exatamente. Exatamente isso, né? Concorda, Charles? Sim, Bem, sim. É sempre muito bom ver essa história de jogadores assim que conseguem dar essa volta para cima e essa aqui com certeza está sendo a melhor temporada da vida do Lautaro. Conseguir assim agora, praticamente em sequência ter fazer gols muito decisivos, assim, né? Aqueles gols que com certeza vai acabar a carreira dele, ele vai estar naquele, como diria no vídeo de despedida sim. deles, assim, é, realmente é bom para ter esses momentos, para no final da carreira, esses momentos ficarem marcados e não os momentos que ele não conseguiu fazer os gols, Uhum. Gente, é o assim, né? seguinte. E, É o, opa, se- é o seguinte, vamos lembrar que o Lautaro Martinez nessa temporada ganhou simplesmente a Copa do Mundo. sim. E parece que foi 10 temporadas atrás, mas foi nessa temporada. Então, ele tem a Copa do Tal, Mundo, tem a Copa da Itália e pode ter a uhum. Champions. Talvez É a até melhor temporada da sem, história. uhum. Talvez até muito provavelmente o título da Copa tenha tirado um pouco do peso dele, assim, É. E com o em título que da Copa Itália, a Inter de Milão repassa uma vaga na Liga Europa para a sexta posição. Acabamos de ver aqui. E a Roma, né? Enfim, vamos. Meus amigos, é o seguinte: está acabando nosso primeiro bloco aqui do programa 72 do CV Connect Sports. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco para falar da Libertadores. Corinthians ganhou sobrevida, pequena, mas ganhou. E jogos muito ruins, hein? Meu Jesus. Bom, daqui a pouco a gente volta aí.